Aí também, ver se o Thiago... Pronto. O Thiago aqui já vai dividir a tela com a gente, né? Bonito Pernambuco, não é? Bom. Olha aí o grande Thiago. Aí, homem, boa Nosso, noite. Boa noite, nossa Cabroeira. grande celebridade da É, noite, não é? A nossa grande beleza, meu querido? celebridade. Como é que você tá? Tudo Imagina. bem? Tô bem, graças a Deus. E tu, homem? Estamos aqui devagarzinho, né? Correndo nas nossas engenharias. Isso aí. Pronto, então, Thiago, seguinte, eu estava falando agora há pouco no pessoal, eu vou abordar um pouco aqui alguns tópicos e depois a gente passa a bola para você, até porque você é o convidado, você é que é o manda-chuva da noite, o mandatário da noite. Fica à Então, vontade. e no final, já combinei com o pessoal, para no final a gente abrir para perguntas. É isso? Ah, O pessoal ótimo. já estão chegando, todo mundo chegando aí. A gente agradece a participação de todos, enfim. Então, assim, Thiago, na última live, eu abordei três pontos que acho dos mais interessantes aqui no Ceará. Primeiro, a passagem de Lampião, em 26, a relação dele ali com o Padre Cícero, nós abordamos. Logicamente que não pode ficar fora, né? Sim. Segundo, a morte de Sabino das Abóboras, que foi aqui também. E terceiro, os Marcelinos, que era o bando genuinamente cearense, vamos dizer assim, né? O bando dos Marcelinos, que pouco é estudado. Então, a primeira coisa que eu queria passar para todos é que nós estamos iniciando agora. Eu comecei a escrever um livro, que a temática do livro, às vezes a gente termina um livro, só lá no final é que a gente sabe qual é o título do livro. Inicialmente é o Cangaço no Ceará. Cangaço no Ceará. Seria essa. A gente vai focar. E eu estou preparando um rico acervo fotográfico dos locais históricos. Locais que quem está em Sergipe, quem está em Alagoas, que quem está bem distante daqui, não consegue ter acesso às imagens desses locais. A gente vai estar preparando um rico acervo para que esse livro venha bem embasado. Um livro bem embasado para que sirva realmente de documento para quem, logicamente, venha a, 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 a pesquisar com o mesmo. Então, vamos fazer com muita responsabilidade, procurando aqui pesquisadores que já têm realmente outros livros, inclusive, que envolvem não só a parte dos Marcelinos, como eu falei, e não só a parte da relação de Lampião, a outra do Sabino, mas no geral, certo? No geral, o cangaço no geral no Ceará. Então, é o seguinte, eu gostaria de começar agradecendo ao Marco Aurélio, grande Marco Aurélio, ele está aí, dá um oi aí, Marco. O nosso Foi porteiro você aí, que né? articulou, foi você que estreitou aqui nossa relação, certo? Foi você que passou o contato do Felipe. Cadê o Marco? Tá aí, tá? Então, o que acontece? Marco, muito obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Eduardo Ficina, lá de Tapetinga, que essa semana deu uma entrevista muito boa na rádio Fascinação. Eu acompanhei na íntegra a entrevista, muito boa mesmo. O Cangaço em Foco agradece. Você focou muito lá na sua entrevista, ok? É o seguinte, essa semana, pessoal, marcou 80 anos do, podemos dizer assim, não é, Tiago? O fim do cangaço. Viajando no cangaço também está com a gente aí. Então vou voltar e depois a gente volta para a leitura aí. Marcou para a gente o fim, acho que o cume do cangaço. Os 80 anos da morte do Curisco. Eu creio que todos concordam com isso, né? Acho que ali foi o fim, realmente, da era do cangaço. Após a morte do Curisco, né? Tudo que aconteceu com o Dadá, que quem pesquisa já sabe a história, dali para frente não teve.
eu não tive acesso a nenhuma pesquisa que teve algo mais de tanta relevância após a morte do Curisco. Portanto, essa semana, o 25 de maio, os 80 anos da morte do Curisco, para a gente, para nós que somos pesquisadores, para os fanáticos de toda essa emblemática toda que envolve a temática do cangaço, foi uma semana muito marcante. E eu consegui, hoje pela manhã, Tiago, eu consegui hoje pela manhã falar com duas bisnetas do Curisco e Dadá. Pessoas, eu até falei, vocês são muito doces, porque tem muita gente estrela na área, e não dá nem um oi às vezes, não dá atenção, enfim. E o que eu passei para elas foi o seguinte, o cangaço. A história acaba se não tiver pessoas que estejam difundindo isso aí. Como você, Tiago, como vários outros pesquisadores que às vezes não têm o mínimo vamos dizer assim, de reconhecimento, de prestígio, até pelas autoridades que poderiam até ajudar mais, incentivar mais, para que nós viajássemos mais, trouxéssemos mais informações, enfim. Então, o que acontece? Eu conversei com elas, a Ilana e a Indaiane. Elas são filhas da Indaiá, elas são bisnetas a Indaiá é a neta, né? Elas são bisnetas de Dadá e Curisco. Aí o que acontece? Elas me passaram, essa é a primeira informação, eu vou jogar no perfil esse final de semana, ou amanhã, ou sábado, ou domingo. Vocês estão acompanhando, vocês vão... Ela passou, o que vocês imaginam, como foi a Dadá pós-cangaço? Como foi a Dadá em casa, com os filhos, com os netos, né? Depois que ela teve a perna amputada, como foi ali a terceira fase de vida dela? Então, ela conseguiu, eu consegui esse depoimento dela, da bisneta, que conta na íntegra, são mais ou menos, acho que uns 13, 15 minutos, fantásticos, que vocês terão acesso. A gente vai soltar tanto lá no canal do YouTube. Eu estava falando com o pessoal aqui, Tiago, que no YouTube a gente ainda está trabalhando pouco, a gente vai fazer ainda um bocado de documentáriozinho, umas filmagens aqui, que é mais interessante para lá. O Instagram ele é bem mais reduzido, as postagens não requer arquivos tão grandes, né? Então a gente vai aos poucos implementando isso aí. Então o que acontece? Esse arquivo, esse depoimento da Ilana Santos, a gente vai estar soltando aí amanhã ou no sábado, enfim. Não percam, se vocês querem saber como foi o comportamento de Dadá, tem momentos que ela fala que ela era muito doce, ela era uma idosa com a cabeça de uma criança. Enfim, maravilhoso. A gente vai lançar isso daí na íntegra daqui para domingo no canal, ok? E no perfil aqui do Instagram. Outra coisa, já que estamos falando dessa parte de Corisco, na live passada, o pessoal perguntou muito quanto à questão do corpo de Corisco após o acontecido lá em Barra do Mendes, né? Então, primeiramente, ele foi enterrado. Eu acho que o Tiago também tem até mais embasamento do que eu, logicamente. Ele é uma pessoa que está estudando isso há muito mais tempo, ele tem realmente muita carga de conhecimento. Ele, primeiramente, foi enterrado em Jeremoabo. Com poucos dias, retiraram o corpo dele. Aí foi onde tiraram a cabeça, para levar para o Nina Rodrigues. Aí depois ele foi para Miguel Calmon, né? Onde, de fato, ele foi enterrado. Até o Silvio, não é isso? Não, na verdade ele não chegou a ir para Jeremoabo, não. Ele foi enterrado lá mesmo, em Brotas Macaúbas, né? Na época. E foi depois que foi feita a exumação do corpo dele que arrancou a cabeça e um braço que levou lá para o Instituto Nina Rodrigues, né? Ele não chegou a ir para Jeremoabo, não. Jeremoabo chegou a ir para sede... Jeremoabo, não. Não. A Jeremoabo era só a sede da Volata de Delfino. Ah, que bom. Eu pesquisei isso aí, porque ele tinha perguntado, e eu encontrei essa informação que ele tinha passado ali 10, 15 dias enterrados em Jeremoabo. Eu até pensei, eu digo, enterrou em Jeremoabo, depois com 10 dias
fazer uma exumação com apenas 10 dias ali, enfim. Mas, com certeza, ele foi, no caso, direto lá para Miguel, né, Calmon? Porque na época era Brotas Macaúbas, né? Depois ficou sendo Miguel Isso, Calmon. isso, exatamente. É Barra Então, do Negro, eles mudaram de lugar, de nome, né? exatamente. Aí o que acontece? Outro ponto aqui que eu gostaria de abordar é essa a questão sim, sobre a morte de Antônio Ferreira. Tinham colocado agora há pouco que teve o acidente, né? Vamos dizer assim, um acidente mesmo. Que o Luiz Pedro, né? Estava deitado numa rede, quando eles estavam ali jogando baralho, não é isso? Foi lá na Fazenda Posto do Ferro. E aí o que acontece? O Antônio Ferreira pediu, parece que para deitar um pouco na rede. Aí ele, como ele estava com o fuzil engatilhado, quando ele foi levantar, né, acabou alvejando o Antônio Ferreira, não é isso? E isso, o Jurema. Isso. Então eles estavam numa partida de dominó e aí quando um saía, revezava, né? E Luiz Pedro, o tiro estava limpando a arma na rede, né? Quando ele foi levantar, ele foi se apoiar no fuzil. Aí o coice bateu, aí o tiro pegou no queixo do Antônio Ferreira. E ainda dizem que até ele falou, ainda nas últimas palavras dele, eita, matou-me. Matou-me, exatamente. Bateu no queixo. Aí o que acontece? O que falam é que quando o Lampião soube que foi em direção lá, há duas, gostaria também que você, até pelo que você já pesquisou, falam que Jararaca ou foi Jararaca ou foi Sabino Gomes, que pediu que quem tivesse envolvido lá, Jurema, o próprio Luiz Pedro, fosse executado, pagasse com a vida. Aí Lampião acabou sendo convencido que realmente não tinha sido proposital, Lampião ficou aceitando tudo aquilo e que após o acontecido, teve o juramento, né, do Luiz Pedro. O juramento que ele falou que aconteceu aquilo ali, mas no dia que Lampião morresse, ele iria junto, que é o que aconteceu lá em Angicos, não é isso? Aí eu gostaria aqui não é isso? Isso, que na verdade Lampião não estava perto, porque ele estava assistindo uma missa próxima, né? E aí ele recebeu um recado lá, exato, o cangaceiro dizendo que tinham assassinado Antônio Ferreira. Ele disse: o que foi que aconteceu? Ele disse: foi um sucesso. Sucesso é acidente, né? Então, na verdade, ele foi para lá, Luiz Pedro ficou um pouco afastado, e foi, na verdade, Jararaca que fez aquele inferno para matar Luiz Pedro. Então foi Jararaca, né? Jararaca. E Luiz Pedro não foi embora, não. Ele teve a oportunidade de ir embora, de fugir, mas ele ficou porque ele realmente foi um sucesso. E aí ele explicou tudo o que tinha acontecido e tal. E aí Lampião disse: você não teve culpa, foi realmente um sucesso, e ficou. E esse juramento de fato ocorreu, porém lá no Angico, assim, claro que não tem como provar isso, mas quando você pega o depoimento de quem estava lá na volante, né, nas volantes, quem estava no combate, diz que Luiz Pedro já estava saindo e voltou para próximo de onde estava o corpo de Lampião, e depois voltou novamente como se quisesse sair. Ou seja, ele tentou, provavelmente, arrancar a botija de Lampião. Então, teria ainda tido aquele grito de Maria Bonita, né, para lembrar ele aquela promessa que ele tinha feito a Lampião. Mas, assim, né, talvez o intuito dele não teria sido voltar para morrer junto, não. Talvez ele teve a intenção de roubar, assim, de cangaceira é cangaceira, né? Porque ele estava saindo, voltou e estava indo de novo. Por quê? Se ele fosse, ele teria voltado para perto do Lampião e ficado lá, né? Então, se ele insinuou retornar de novo, tentar sair, então provavelmente ele voltou para o corpo do Lampião para tentar, viu que não estava dando para roubar o que estava lá do corpo de Lampião, foi tentar, foi que aí que pegaram ele, né? Queimaram Luiz Pedro. Que foi Antônio Jacó. É verdade. Exatamente. Ele está perguntando aqui. De sangue com Maria Bonita ainda, viu? Que pouca gente sabe disso. Certo. Passou aqui, o Jararaca é o mesmo de Mossoró, me perguntando aqui. É o Jararaca, Jararaca. O mesmo lá de Mossoró. Zé Leite. Uhum.
Aí o que acontece? Nesse meio aí, na verdade, eu não lembro quem foi que perguntou. Na verdade, ele queria exatamente saber apenas esses detalhes, tá entendendo? De como realmente foi, se realmente foi um acidente e tal. Isso já foi comprovado realmente que foi. Então, André Lins, Luiz Pedro, na minha opinião, foi morto mediante tanta bala. André, eu gostaria até de passar bem rapidinho aqui, só alguns agradecimentos, porque o André participa bastante, certo? Estão aqui com a gente. O João Carlos aqui de Juazeiro do Norte, nós estamos aqui em Barbalha, né? João Carlos aqui de Juazeiro do Norte, também é um seguidor que está sempre contribuindo com vários documentos, enfim, ele passa para a gente estar sempre postando, enfim. Então, agradecer para ele, o João Carlos, o Eduardo Piscina já agradeci. Na live passada, Tiago, nós dividimos tela aqui com o Beto, não sei se você conhece, do filme lá do Zé da Cupira, o cangaceiro lá de Poço Redondo, né? E muito bom ele falando de alguns incentivos que às vezes não tem. A gente vai na coragem, né? A gente vai na cara e na coragem, é pela paixão, né? E acho que se a gente não fizer isso aí, com certeza vai, com o tempo, sendo esquecido muitos detalhes, não é isso? Então, primeiramente aqui, vou agora, aproveitar agora, já que a gente já tem aí um bom tempo que iniciou, já entrou muita gente aqui, já está... aproveitar, pessoal, vou parar de falar agora, certo? Vou passar a bola para o Thiago agora arrebentar aí. É o seguinte, eu gostaria de agradecer, mesmo não vou agradecer só no final não, viu, Thiago? Vou agradecer logo agora também, porque você foi um cara sempre muito humilde nessa área, um cara que em momento algum deixou de explanar seus conhecimentos para ficar preso dentro do seu laço de familiar, você está sempre externalizando, você viaja muito, você é um cara que contribui efetivamente para a história do cangaço, essa história mais moderna, digamos assim, do que a gente tanto tenta puxar, né? Tanto tenta puxar daqueles que conviveram com cangaceiros, com volantes, há 30, 40, 50 anos atrás, e que a gente vai puxando, pesquisando, com cada documentário, em cada livro, puxando o máximo para tentar passar o melhor para a turma. Então, eu quero passar agora a bola para você e agradecer muito mesmo pela humildade, pela tranquilidade no qual você aceitou o nosso convite. E toca para frente. Então, eu quero agradecer realmente o convite. Muito obrigado mesmo. Muito feliz de estar aqui, podendo falar desse assunto que é paixão de todos nós que estamos aqui, né? Realmente, no meu caso específico, é uma paixão desde menino, né? São mais de 20 anos estudando cangaço, sempre fui louco por esse tema e tudo. Agradecer a você, agradecer a Marco, né, lá de Barreiras, que realmente foi quem fez esse meio de campo. Agradecer a tanta gente que deu força aqui, ao Vini, lá de Vitória da Conquista, a Yara, do Viajando na História. Então, tem uma galera aqui que realmente torceu muito. Mandar um abraço também para meu amigão, Netinho, que é lá de Nazaré, Nazareno também, um cara que me ajuda muito, Aderbal Nogueira. Tem muita gente para dar abraço aqui, né? E, assim, o cangaço, especificamente aí na região do Cariri, você está falando de Barbalha, só abrir um parêntese aqui, aquela foto famosa de Lampião em 26, né, que ele está com um chapéu que não é um chapéu de aba quebrada, né, é um chapéu mais convencional, né, que tirada... Até para ficar mais parecido até com as volantes também, né? Exato. Agora, essa, na verdade, foi uma recomendação que deram antes dele chegar no Juazeiro, porque ele realmente vinha com um chapéu de cangaceiro, né? Chapéu da aba quebrada. E aí recomendaram, capitão, quer dizer, não era capitão ainda, né? Lampião, você está indo para lá para engrossar as fileiras do Batalhão Patriota, não fica bem você chegar encourado. Aí ele comprou o chapéu dele, aquela foto de Lauro Cabral, que foi tirada aí em Barbalha com aquele chapéu que foi comprado aí em Barbalha, né? Então, que foi mensagem para ele. Ele ficou aqui na Rua do Videl, certo? Rua do Videl aqui no centro,
tinha um Café Centenário o nome. Exato, Isso, exatamente. quem acompanhou na época, eu tinha falado na live anterior, foi o prefeito da época, que era o Henrique Lopes, o Leão Sampaio, que era um médico que tem família tradicional, e hoje tem até faculdades aqui em Juazeiro do Norte com o nome dele, faculdade com o nome dele, a Faculdade Leão Sampaio. Foram eles que receberam o Lampião aqui, antes mesmo que ele adentrasse a Juazeiro. Então foi essa a passagem rápida de Lampião aqui. Esse detalhe que você está passando aí, eu não sabia. Detalhe maravilhoso essa questão aí da foto, né, Lado? É a foto do Lauro Cabral, né? Que também ele foi o mesmo que tirou aquelas outras. Foi uma sequência de fotos, né? Eles fazendo pose como se fosse brigar. Tem a foto dele com o Antônio Ferreira, a foto com o bando, né? É uma foto dele. Isso. Essa sequência de fotos fantástica. E tem a foto com a família também, com o Ferreira, né? Que aí foi a Uhum. última vez, provavelmente, que ele tenha visto alguns daqueles membros, né? Claro que João Ferreira, outros membros ele viu depois, né? Inclusive tá Ezequiel, tá Virgínio Fortunato, né? Que depois viraram cangaceiros, né? Então, essa Ah, passagem de Lampião aí pelo Cariri, especificamente com esse intuito de servir aos batalhões patrióticos, e os batalhões patrióticos, muita gente pensa que só teve esse do Juazeiro, e não foi, né? Na verdade, esse do Juazeiro foi um dos grandes, né, que houve nessa época para tentar conter o avanço da coluna Prestes, que também não era só uhum. coluna Prestes, né? Era a coluna Miguel Costa Prestes, né, que depois Isso. ficou sendo Miguel só Prestes, porque Miguel Costa depois Aham. se aliou com Getúlio Vargas, mas aí é outra história, né? Então, Isso. essa passagem de Lampião aí pelo Cariri, ele teve vários coiteiros aí na região, aí muita gente até pergunta por que que Lampião não fazia tanta traquinagem no Cariri? Aí a resposta é muito simples, porque grandes coiteiros dele eram dessa região. Coronel Santana, Coronel Isaías Figueiredo, né, o Isaías Arruda. Então, realmente Isso. não tinha propósito dele, não tinha motivos para ele causar desordem aí, porque senão ele ia perder esses grandes coiteiros, que Então. eram os coiteiros que, além de fornecer Uhum. proteção, forneciam armas como o próprio Isaías Arruda, né? Isaías Arruda era Uhum. uma ave de rapina, né? Ele queria dinheiro. Onde tivesse uma chance de adquirir poder e dinheiro, ele estava. E Lampião era Aham. um instrumento para ele obter isso que ele tanto tinha essa visão. E E aí muita gente fala o respeito que ele tinha também pelo Padre Cícero, né? exato. Agora, o respeito. Só que, assim, eu acredito que não era tanto a questão da devoção também a Padre Cícero, porque depois dessa passagem dele pelo Juazeiro, ele ficou meio cismado com o padre. Claro que não perdeu o respeito e Foi. a devoção, mas realmente ficou meio arranhado, né? Porque depois que ele saiu do Juazeiro, que ele estava no intuito mesmo, naquele engajamento de realmente servir os batalhões patrióticos. Então, quando ele saiu do Juazeiro, que entrou no Pajeú e tudo, ele pedia, na perseguição da coluna Prestes, ele pedia fundos, né, recursos para o padre Cícero para continuar a missão dele. E o padre não mandava, porque ele, não, na verdade, ele não queria nem receber, ele foi forçado a receber o grupo ali. E nisso o Lampião ficou meio realmente com esses arranhões aí, e realmente cortou os É, laços e voltou a ser criminosa, né? Então, na eu verdade, até comentei. Eu então, aí até não comentei. não era Vai, nem vai. tão por conta Agora vai. Ó. não Eu era até nem- comentei na live passada. Você tá ouvindo agora? Tá ouvindo? É porque tem um Eu até delay entre aí, às comentei. vezes fica. Pronto, tá tranquilo agora? Tá. Pronto, ó. Eu até comentei na live passada que quando o padre quando o Lampião retornou, que ele começou a sofrer as resistências, porque a patente realmente não tinha o valor que ele esperava, né? Ele mandou dois cabras voltarem para falar com o padre Cícero. Só que o grande problema aí em tudo foi que o Floro Bartolomeu, que era o grande líder político de Juazeiro, ele morreu exatamente nesse tempo aí que Lampião chegou. Não é? Ele foi para o Rio de Janeiro, acabou falecendo lá de uma angina, não é? Aí o que acontece? O padre acabou sendo, sem o Floro em Juazeiro, o grande líder de Juazeiro era o padre Cícero. Então, o que acontece? Ele se sentiu que tinha que acolher o bando, até porque tinha que proteger também a região.
Ou seja, se a coluna prestes adentrasse Juazeiro, só a força policial aqui não iria conseguir combater. Então, o que acontece? Quando o Lampião foi embora com essa patente, que ele sofreu resistência, ele mandou 2 cabras voltarem, aí o padre Cícero disse, diga a ele que não volte mais. Porque metade do Juazeiro ficou comigo, aceitando que eu estava protegendo, e a outra metade está dizendo que eu sou coiteiro de cangaceiro. Então diga a ele que não volte mais, porque eu vou assumir as rédeas agora políticas. Floro morreu, então eu vou assumir as rédeas políticas em Juazeiro, então não tem como o Lampião voltar mais. Tá entendendo? Então foi exatamente essa passagem que a gente já conversou com pessoas lá da época que participaram de muita coisa, que logicamente que deixaram muito material para a gente pesquisar, né? E está tudo relatado isso lá, né? Então, essa questão da patente realmente sofreu essa resistência quando ele saiu, foi muito complicado, né, para Lampião. Ele ficou muito, realmente, frustrado com a passagem de Juazeiro. É verdade. E assim, quando ele estava já nos limites da cidade do Juazeiro, que ele mandou recado para o padre, para dizer para pedir autorização para ele adentrar o município, o padre ficou louco, disse, meu Deus do céu, esse homem já está aqui, aí ficou naquela, deixa ou não deixa, aí como é que ia impedir, né? Aí liberou ele entrar, que ele ficou na fazenda de Floro, que fica na entrada da cidade, que hoje é o orfanato da Beata Mocinha, né? Eu até estive lá, aí no Juazeiro. E depois, porque na época... Isso. Que era a fazenda de Floro Bartolomeu na época, né? Sim, só lembrando dos batalhões patrióticos, que o batalhão de Floro era o maior, né? Mas tinha do Coronel Horácio de Matos na Bahia, que era o segundo maior, né? Que inclusive quando a coluna passou, a coluna de Horácio de Matos botou para correr mesmo, era um batalhão forte também, né? Então, aí, nessa época a fazenda de Floro ficava mais afastada, e o próprio padre Cícero recomendou que o bando viesse para dentro da rua, porque muitos policiais queriam realmente pegar Lampião ali, que era uma oportunidade. E o padre disse, não, ele está aqui, é o meu convite, teoricamente é o meu convite, meio que forçado, né? Mas estava lá, a responsabilidade era do padre, então ninguém ia mexer com ele. Mas as forças da época, os policiais da época, queriam queimar mesmo o bando ali dentro. Então ele ficou lá no Palácio das Águias, né, do poeta João Mendes de Oliveira, dentro da rua, que hoje, na época que eu passei aí, no ano passado, era um lava-jato, mas se não me engano, hoje é um estacionamento, né? Se perdeu o prédio da época. Ele recebeu a patente, né? E deu aquela entrevista também pro Otacílio Macedo, né? Que era do Crato, né? Então, assim, é um lugar histórico. E também a região do Cariri, além dessa passagem do bando, porque além desse fato histórico dentro do contexto do cangaço, especialmente do cangaço lampiônico, que foi essa passagem pelo Juazeiro, ele saiu daí muito bem municiado e também com outros costumes, né? Por exemplo, a roupa, né? A mescla azul, saiu com isso, né? Então ele aprendeu muita coisa, revolucionou. Essa passagem revolucionou. Mas outro fato muito importante dentro da história do cangaço e que é partido daí do Cariri é justamente o ataque a Mossoró. Quando o Lampião estava em Aurora, estava lá nos domínios de Isaías Figueiredo, né? Isaías Arruda, foi lá que ele conheceu Marcilon Leite, e um mês depois ele foi para atacar Mossoró. Então, na verdade, o plano de atacar Mossoró partiu daí e Lampião não sabia. Ele estava no Cariri só descansando e talvez tratando de negócios com Isaías Arruda, mas ele não sabia, a princípio, do ataque a Mossoró. Então, foi quando Marcilon, que chegou, ele foi apresentado a Isaías Arruda por Décio Holanda, que também tinha interesses políticos ali na região de Mossoró, do Seridó, né, do Alto Oeste. E aí ele apresentou Isaías Arruda, Marcilon Leite a Isaías Arruda, e aí foi que ele propôs esse ataque a Mossoró, porque ele tinha conseguido atacar Apodi e tinha conseguido muito dinheiro lá, né? E a metade era de Isaías, né? E aí, pronto, foi ele o grande cabeça da história para conseguir convencer Isaías Arruda e Lampião, que ao princípio, tudo indica, ele relutou. Disse, rapaz, o que diabo eu vou fazer lá? Da cidade totalmente longe, não tinha nada a ver com a atuação do cangaço, era uma cidade muito grande. Lampião nunca tinha visto uma cidade daquele tamanho. Era a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, né? Na época. Isso. Então, aí de Aurora. Então, eles partiram, a marcha partiu daí. Né? Do nada, assim, Lampião não tinha propósito nenhum, aí convenceu, porque para Isaías Arruda seria muito bom
porque a pressão do governador, né, que era interventor do estado de Ceará, era que tinha aqueles rumores que Isaías Arruda dava proteção a cangaceiro, especialmente a Lampião, e queriam acabar com aquilo. Então ele tinha que se ver livre de Lampião, mas mesmo assim ele era um homem muito mercenário, né? Então ele foi convencido por Macilon e convenceu junto com Macilon Lampião, porque se Lampião fosse, se ele morresse, então ele ia se ver livre de Lampião, porque já tinha vendido arma, já tinha vendido munição, já tinha vendido os animais, alimentação, toda a infraestrutura já tinha vendido, já tinha ganhado dinheiro. E também, se Lampião Isso. morresse, ele ia ser atendido esse pedido, essa pressão política do interventor, e se por um acaso Lampião conseguisse dinheiro, a metade era dele. Então ele só saía lucrando dessa invasão. Então eles partiram daí de Aurora, né, e foram para lá para Mossoró, e na volta passaram de novo por Aurora, e aí justamente teria tido meio que um teatro aí que era entre Lampião e Isaías tentar forjar uma tentativa de assassinato do próprio Isaías Arruda. Tocou fogo lá nos canaviais e fez uma espécie de emboscada, mas deixou um caminho que Lampião saiu e aí não morreu, mas Lampião com a promessa que nunca mais voltaria. Lampião até tem uma frase icônica que ele disse: eu não sou preá para morrer assado, mas ele nunca mais voltou lá para Isaías Arruda, que Isaías também morreu um pouco tempo depois, né? Isaías Arruda morreu com 28 anos só, mas que teve uma vida fantástica e foi, sem dúvida, talvez no Cariri, o maior coiteiro e o maior beneficiado do cangaço de Lampião. Isso, é verdade. Tiago, o Eduardo até perguntou aqui qual a linha de pesquisa que você mais se aprofunda e o que você acha dos estudos, né, do Antônio Amauri e do Frederico Pernambucano. Minha linha de estudos é basicamente o cangaço lampiônico mesmo, né? Claro que eu já li vários outros cangaceiros de outros tempos, de outras eras, de outras regiões, que é para, assim, eu acho, inclusive até falo sempre isso, que não é o meu canal, não é o canal de ninguém, não é um livro só que vai fazer com que você tenha uma visão ampla e mais profunda sobre a natureza, a essência do cangaço. Você tem que ler muitas obras, se aprofundar muito, ver vários autores, para você poder equacionar o seu entendimento. Então, por isso que eu vejo sobre outras eras, outros nomes do cangaço, outros cangaceiros antes de Lampião, claro, para equacionar, mas meu foco realmente é o cangaço de Lampião. Então, Isso. essa realmente é a minha paixão, né? E mais especialmente na região, por exemplo, no Cariri ele não teve tanta atuação, que até comentou nesse instante, ele não, atuação assim, de rapina ele não teve, então não tem muito o que estudar especificamente sobre o cangaço lampiônico aí no Ceará, né? Claro que essas coisas pontuais, né? Mas a atuação mesmo é menor, como na Paraíba também, e no Rio Grande do Norte que só foi essa atuação. Mas no Pajeú, em Alagoas, aqui em Sergipe, na Bahia, que é realmente a maior atuação dele, que é meu campo de estudo. E sobre a obra de Amauri e de Frederico, vamos fazer aqui um paralelo. Eu acho, indiscutivelmente, eu acredito que você vai concordar, que são os dois maiores pilares que a gente tem, né? São os dois pais que a gente tem na pesquisa. É claro que eles são de estilos diferentes, né? O estilo de Amauri é mais aquele estilo de coleta, né? Foi aquele estilo de coleta de dados. Ele teve toda aquela dedicação de pesquisar, de vir ao Nordeste naquela época, que era muito mais difícil. Ele teve acesso a muita gente, mais de 7 mil entrevistados. É realmente um acervo incrível, né? Já hospedou muita gente na casa dele, né? Também, pois é. Já Frederico, que é o estilo, vem da academia, a maneira dele estudar, dele escrever, realmente ele é genial, é maravilhoso, né? Frederico dispensa comentários. Então, assim, eu acho que quem estuda esses dois se completa na pesquisa. Porque, repito, Amauri com a coleta e Frederico com a análise. Então, você junta isso daí... Falo isso. Quem tem acompanhado aqui, eu sempre... Frederico é maravilhoso. Frederico, ele escreve divinamente, é um gênio, realmente. Então, eles se completam. Então, claro que assim, a gente não fica preso só a esses dois, né? Eu digo, eles dois são os dois maiores pilares, né? Claro que assim, cada autor
ou pelo menos vários autores, têm seu campo de atuação. Por exemplo, meu amigo João de Souza Lima, ele atua naquela região do Raso da Catarina, junto com meu outro grande amigo, meu irmão, Sandro Lee. Eles atuam ali. Alcino Alves Costa foi mais na região ali daqui do sertão de Sergipe, especialmente, né? Então, você tem grandes autores que têm regiões específicas de estudo, e claro que quando você soma com esses dois grandes mestres e entre outros, você tem uma visão mais ampla e equaciona melhor esse mundo do cangaço, que é muito mais profundo do que muita gente imagina, né? Que Exatamente. muita gente erroneamente liga Lampião ao cangaço como se fosse uma coisa só. Ou seja, como se Lampião tivesse criado o cangaço e o cangaço tivesse morrido com ele. E não foi, né? O cangaço realmente Exatamente. tem essa teoria de Frederico que eu adoto, que eu acho realmente incrível, que é essa do cangaço desde o descobrimento do Brasil até, né, o Curisco, né, que oficialmente foi quem terminou o cangaço, né? Dia 25 de maio de 40. Então, é claro que o cangaço ele não começou de um jeito e foi. Não, ele foi tendo escalas, né? Ele foi gradualmente se moldando ao que a gente conhece como cangaço, né? Então, esse Exatamente. misto do vaqueiro, do índio, que é essa teoria de Frederico, que eu acho realmente. Quando você estuda, eu não sei se você já teve essa curiosidade de aprofundar nas tribos indígenas, eu já fiz muito esses estudos, você Uhum. percebe realmente essa linha de Isso. convergência entre o cangaceiro e o índio. Eu estava estudando sobre os goitacazes, né, que era uma tribo tapuia, para quem também acha Isso. que tapuia é uma tribo só, na verdade são várias tribos. Tapuia, na verdade, é uma. Eu estava comentando isso até na minha live, na última live, que tapuia é um termo tupi que quer dizer o povo que vem de fora. Então, aquelas tribos Aham. que não eram tupi, os tupis eram mais calmos, né, eram mais tranquilos. Agora, essas tribos de fora, que eram realmente umas feras, então eram os que eles chamavam de tapuia, eram várias. Aí eu estava estudando sobre os goitacás, que são da região de Espírito Santo e o Rio de Janeiro, ficava naquela região ali. Rapaz, os relatos dos cronistas da época, você fica besta, mas você vê muita coisa em comum com os cangaceiros. E é incrível isso. Uhum. Aí realmente converge É essa verdade. teoria de Frederico, realmente você vê que realmente é verdade. Com certeza. Tiago, o André, o André Lins, e ele acompanha muito aqui também, ele até perguntando aqui, vou até passar um pouquinho e ver se você concorda. Se o Sabino era o melhor homem para assumir o bando, né? Aqui em 26, quando na entrevista ao Otacílio Macedo, ao médico Otacílio Macedo, o Lampião deixou claro que se caso ele chegasse a morrer em algum combate desse aí, ele conversava com toda a cabroeira lá e ele deixou claro que ou o irmão, Antônio Ferreira, ou o Sabino assumiria o bando. Então ele colocava, logicamente, o irmão dele também, né? Aí entre o irmão dele e Sabino, aí o que é que você acha para assumir o bando, caso acontecesse ali? Até porque Olha, aconteceu, na verdade, foi o irmão dele morrer, né? isso. Em 26, eu vou ampliar um pouquinho a resposta. Você perguntou especificamente sobre Antônio Ferreira e Sabino Gomes, mas eu vou ampliar um pouquinho mais. Em 26, já estava no bando Luiz Pedro e Mariano Granja, né? Luiz Pedro que viria a ficar, que seria o cangaceiro que brigaria, que estaria do lado do Lampião por mais tempo, né? De 24 a 38. Mariano morreu em 36, né? Mas Foi. ele já estava no boom, mas era um cangaceiro jovem, né? Pouco tempo de cangaço, ele não era realmente um grande nome naquela época. Por isso que ele não aparece aí nessa cúpula do cangaço, né? De Lampião, do bando. Uhum. Eu acho que Antônio Ferreira, Lampião colocava ele como um substituto pelo laço de sangue, porque Antônio Ferreira não era um líder, ele era truculento. Ele era aquele cangaceiro brabo, cangaceiro de ir pra frente, sabe? Cangaceiro de briga. Mas não era um cangaceiro articulado, não era um cangaceiro político, não político politizado, mas político no sentido de saber fazer relações, né? Ele não era isso. Exatamente. Ele era truculento, resumindo. Ele não tinha liderança para liderar o bando, para assumir o bando. Ele seria colocado realmente como uma linha sucessória, o primeiro, depois de Lampião, pela traço de sangue.
Diferente de Sabino. Sabino, além da valentia, ele era um grande líder. Inclusive, o bando dele era um bando independente. Não era um subgrupo de Lampião. Era um bando independente que fazia ações juntos e ficaram realmente muito tempo. Mas ele tinha autonomia total. É tanto que quando você pega em Mossoró, por exemplo, você pega lá o bando de Macilon, que era um bando independente, o bando de Jararaca, que era um bando independente, o bando de Sabino, que era o bando independente, e o bando de Lampião, que era o bando independente, agora todos eles sob as ordens de Lampião, né? Mas era um Exatamente. bando de independentes. Então, eu acredito o seguinte, desses três, aí, Lampião, Antônio Ferreira e Sabino, se Lampião morresse, quem deveria assumir seria Sabino. Quem deveria, né? Mas quem assumiria seria Antônio Ferreira justamente pela linha de sangue. Ele ia colocar o irmão, Uhum. né? Vale Com lembrar que certeza. Virgínia Ferreira tinha sido morto em 25, né? Um ano antes. Então é nesse caso. Aí depois de 28, quando Sabino foi morto e tudo, quem assumiria o bando, na minha opinião, seria Luiz Pedro. Aí você vem do Angico, né? O pessoal sempre me pergunta isso. Se Lampião tivesse morrido lá, se Luiz Pedro não tivesse morrido no Angico, você acha que ele seria o líder do bando? Sim, mas só para tentar organizar, porque o cangaço, ninguém tinha aquela organização, aquela política, aquela gestão de Lampião. E fora que o cangaço era assim, tinha que ser página virada, que era a ordem de Getúlio Vargas. Então o cangaço tinha É que um ser líder nato, extinto. né? Pois é. E aquela política que ele tinha com os coiteiros, os cangaceiros não participavam. Ele ficava afastado, os cangaceiros ficavam só fazendo a guarda de longe. Ele, no máximo, poderia comentar alguma coisa com Luiz Pedro, mas eu acredito que nem Luiz Pedro sabia a profundeza, os detalhes dessa política que ele tinha com os grandes coiteiros. Então, realmente, assim, ele iria só organizar ali para acalmar os ânimos dos cangaceiros, que era um cangaceiro respeitado e experiente. Então, os cangaceiros iriam seguir a liderança dele, mas depois ia se acabar mesmo. Ou iam fugir, ou iam realmente se entregar, enfim. Mas ele que ia tentar manter a ordem, porque ele realmente todo mundo respeitava e diziam até que ele era um cangaceiro muito gente boa. Se é que dá para dizer que existe um cangaceiro gente boa, mas enfim, né? Mas todo mundo gostava dele, ele era brincalhão, era gente boa mesmo e todo mundo gostava. Então acredito que por conta da experiência e da ligação que ele tinha justamente com o Lampião, todo mundo iria seguir a liderança dele. Mas repito, por um Com tempo, o certeza. cangaço ia morrer mesmo, não tem jeito.